Ciao a tutti! Está começando mais um vídeo no canal. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, e nesse vídeo falarei a respeito dos pontos turísticos que conhecemos na cidade de Turim. Sim, pessoal, e ainda faz parte daquela viagem que fizemos lá no nosso primeiro ano de Itália, que foi entre maio e junho de 2023. Espero que vocês gostem desse vídeo, espero que vocês gostem dos pontos turísticos que vamos apresentar para vocês, que vamos não, né? Que irei apresentar para vocês, e depois vocês me contam o que vocês acharam, ok? Estão prontos? Vamos lá! Chegamos em Turim no dia 1º de junho, final de tarde, e desembarcamos na estação Porta Nova. A estação é uma das principais estações ferroviárias de Turim, inaugurada em 1866 e localizada no coração da cidade. Com uma arquitetura moderna e funcional, a estação serve como um importante ponto de conexão para trens regionais e de longa distância, facilitando o acesso a várias cidades italianas. A estação é equipada com uma ampla gama de serviços, incluindo bilheterias, máquinas de alto atendimento, lojas e opções de alimentação. A área ao redor da estação possui diversos cafés e lojas, tornando-a um ótimo ponto de partida para explorar a cidade. A estação está aberta 24 horas por dia, e os preços dos bilhetes variam dependendo do destino e do tipo de serviço, com tarifas a partir de aproximadamente 5 euros para viagens curtas. No dia seguinte, fomos conhecer nosso primeiro ponto turístico, o Museu do Cinema. Situado no icônico edifício da Mole Antonelliana, é um dos museus mais fascinantes da Itália. Inaugurado em 2000, o museu oferece uma imersão na história do cinema, com exposições interativas e uma vasta coleção de objetos relacionados à sétima arte. Os visitantes podem explorar a evolução do cinema, desde os primeiros filmes até as produções contemporâneas. Um dos destaques é a sala de projeção, onde são exibidos clássicos do cinema. A visita ao museu é uma experiência única, que combina arte, tecnologia e história. Havia uma sala onde era possível ter uma experiência de realidade virtual, sendo possível escolher entre 5 vídeos. Eu escolhi a opção de viagem para o espaço, e, ao usar os óculos, você se sente como se estivesse na nave com os demais tripulantes. Infelizmente, não foi possível filmar nenhum local como também a minha experiência, devido à quantidade de pessoas na fila esperando. O museu está aberto de terça a domingo, das 10 horas da manhã às 8 horas da noite, sendo a última entrada às 7 horas da noite. O ingresso custa cerca de 10 euros, com descontos para estudantes e grupos. Uma curiosidade sobre o Museu do Cinema. O museu está situado na Mole Antonelliana, um dos edifícios mais reconhecíveis de Turim, que, originalmente, deveria ser uma sinagoga. Nosso segundo ponto turístico foi o Palácio Madama. O Palácio Madama é um magnífico palácio que abriga o Museu Cívico de Antiguidades de Turim. Com uma história que remonta ao século XIII, o palácio foi residência de nobres e duques. Sua arquitetura é uma mistura de estilos, refletindo as várias reformas ao longo dos séculos.
O Palácio Madama está aberto de terça a domingo, das 9 da manhã às 7 da noite, sendo a última entrada às 6 horas da noite. O ingresso custa cerca de 10 euros, com tarifas reduzidas para estudantes e idosos. Curiosidades: o Palácio Madama é um patrimônio mundial da Unesco e é conhecido por seu papel na história política da Itália, servindo como sede do Senado do Reino da Sardenha. Sua arquitetura reflete uma mistura de estilos, incluindo elementos medievais e barrocos, devido a várias reformas ao longo dos séculos.
Nosso terceiro ponto turístico foi a Porta Palatina. É uma das estruturas romanas mais bem preservadas da Itália, datada do século I d.C. Localizada no centro de Turim, a porta era parte das antigas muralhas da cidade e servia como entrada principal. A visita à Porta Palatina é gratuita e está acessível todos os dias. Curiosidades: a Porta Palatina é uma das portas romanas mais bem preservadas da Europa, com mais de 2.000 anos de história. Ao redor da porta há um parque arqueológico que permite aos visitantes explorar as ruínas romanas e entender a história da antiga Turim. Nosso quarto ponto turístico foi o Museu de Arte Oriental. O Museu de Arte Oriental é dedicado à arte e cultura dos países asiáticos, com uma coleção que abrange desde a antiguidade até os dias atuais. Acredito que, para quem possui ascendência asiática, irá gostar mais de conhecer o local. O museu está aberto de terça a domingo, das 10 horas da manhã até as 6 horas da noite, sendo a última entrada às 5 horas da tarde. O ingresso custa cerca de 8 euros, com descontos disponíveis. Curiosidades: o museu abriga uma das mais importantes coleções de arte oriental da Itália, com peças que vão desde a antiguidade até a era contemporânea. E o museu frequentemente organiza workshops e eventos para promover a cultura oriental, tornando-o um espaço dinâmico e educativo. Nosso quinto ponto turístico foi o Palácio Carinano. O Palácio Carinano é um impressionante palácio barroco que abriga o Museu Nacional do Ressurgimento Italiano. Construído no século XVII, o palácio é famoso por sua fachada de tijolos vermelhos e escadaria monumental. O Palácio Carinano está aberto de terça a domingo, das 10 horas da manhã às 6 horas da noite, sendo a última entrada às 5 horas da tarde. O ingresso custa cerca de 10 euros, com tarifas reduzidas para estudantes e grupos. Curiosidades: o palácio foi o local onde foi proclamada a primeira Assembleia Nacional da Itália em 1848, um evento crucial na história da unificação do país. A fachada do palácio é uma das mais fotografadas de Turim, destacando-se pelo uso de tijolos vermelhos e detalhes barrocos.
Nosso sexto ponto turístico foi o Museu Egípcio. O Museu Egípcio de Turim é um dos mais importantes museus de arte egípcia do mundo, com uma coleção que se compara com a do Museu do Cairo. O museu está aberto de terça a domingo, das 9 horas da manhã às 7 horas da noite, sendo a última entrada às 6 horas da noite. O ingresso custa cerca de 15 euros, com descontos para estudantes e grupos. Curiosidades: o Museu Egípcio possui a segunda maior coleção de artefatos egípcios do mundo, apenas atrás do Museu Egípcio do Cairo. O museu oferece exposições interativas que permitem aos visitantes aprender sobre a cultura e a história do Antigo Egito de maneira envolvente.
Signori minuti, il museo è chiuso. Após comemorar meu aniversário conhecendo 6 pontos turísticos de Turim, no dia seguinte fomos conhecer nosso 7º ponto turístico de Turim, a Basílica de Superga. A Basílica de Superga é uma impressionante igreja localizada no topo da colina de Superga, oferecendo uma vista panorâmica de Turim e dos Alpes. A Basílica está aberta todos os dias, das 9 da manhã às 6 horas da noite. Porém, no inverno os horários podem variar. A Basílica oferece uma das melhores vistas de Turim e dos Alpes, atraindo turistas e moradores que buscam um local para relaxar e apreciar a paisagem. A Basílica possui um memorial para a equipe do Torino Futebol Clube, que morreu em um acidente aéreo em 1949, e muitos torcedores visitam a Basílica para prestar homenagens. A entrada para a igreja e a Capela do Voto é gratuita. Para acessar a cúpula panorâmica, o ingresso custa 4 euros, sendo 3 euros para estudantes. E para visitar a Sala dos Papas, o quiostro e as tumbas reais, o ingresso é de 6 euros, sendo 5 euros para estudantes. Os visitantes que pagam pela entrada podem acessar as tumbas reais, localizadas sob a basílica. Este espaço é o tradicional local de sepultamento dos membros da Casa de Saboia, exceto aqueles que foram reis ou rainhas da Itália, que estão enterrados no Panteão de Roma. As visitas às tumbas são acompanhadas por guias, oferecendo uma experiência rica em história.
Nosso oitavo ponto turístico foi o Museu dos Automóveis. O Museu Nacional dos Automóveis, de Turim, é um dos museus de automóveis mais importantes do mundo, dedicado à história e evolução do automóvel. Inaugurado em 1932, o museu foi idealizado por dois pioneiros do automobilismo italiano, Cesare Goria Gatti e Roberto Biscaretti di Ruffia. Desde sua reabertura em 2011, após uma reforma significativa, o museu se tornou um espaço moderno e interativo, atraindo entusiastas de carros e visitantes de todas as idades. O museu abriga mais de 200 veículos originais de aproximadamente 80 marcas diferentes, que contam a história da evolução do automóvel desde o século XVIII até os dias atuais. As exposições são organizadas em mais de 30 salas, cada uma com uma temática específica, permitindo que os visitantes explorem a relação entre o homem e o carro, o design automotivo e a história do automóvel no século XX. Na seção A História do Automóvel, ela explora a evolução do automóvel como meio de transporte e objeto de culto, apresentando carros icônicos e raridades. Na seção O Homem e o Automóvel, é focado na interação entre os seres humanos e os automóveis, incluindo aspectos sociais e culturais. E na terceira seção, chamada de O Design Automotivo, destaca a estética e a inovação no design de veículos, com exposições de carros que são verdadeiras obras de arte.
Il disegno che ha traghettato il mondo fuori dalla tragedia della Grande Guerra sta istituendo di ottimismo e fiducia nel progresso, sta per aggiungersi in bellezza. Lascia in eredità sulla tua degli Stati Uniti le fine gli alimenti hanno segnato anni che trova grande più fuori setture. Le cose che sono centuato in grandi negli Stati Uniti. Quindi devono fare resistenti con controllati e amministrati da Unione Sovietica, Stati Uniti d'America, Regno Unito e Francia. Allora, Togliere senatore, come Entre os destaques da coleção estão o primeiro carro a vapor, um veículo de 1854, projetado por Virginio Bordino.
Também inclui modelos históricos, sendo o primeiro modelo da Benz, de 1893, e o primeiro Peugeot a circular na Itália. La scelta del secco perché l'ultimo modello è proprio usato nella sua stesso come Tirolo e crea questa tradizionalità. Basta dire. E por último, carros de corrida. O museu exibe carros que participaram de corridas épicas, incluindo modelos da Fórmula 1 e carros de rally. O Museu dos Automóveis de Turim é conhecido por suas experiências interativas, que tornam a visita ainda mais envolvente. Com simuladores de condução, onde os visitantes podem experimentar a sensação de dirigir em diferentes cenários. E audioguias, disponíveis para download gratuito. Os audioguias oferecem informações detalhadas sobre as exposições e a história dos veículos. Para explorar todo o museu, recomenda-se dedicar pelo menos 2 horas para uma visita completa, mas o ideal é reservar cerca de 2 horas e meia para aproveitar melhor as exposições e interações disponíveis. Eu e minha esposa, por exemplo, chegamos no museu às 2:30 da tarde e saímos dele por volta das 5 da tarde. Mas, como eu falei anteriormente, esse é um tempo médio. Porém, se você quer entrar no museu, observar com muita atenção, conseguir ler informações de carro por carro, de época por época, acredito que seria necessário pelo menos umas 3, 4 ou até mesmo 5 horas. O museu está aberto de terça a domingo, das 10 horas da manhã às 7 horas da noite, sendo a última entrada às 6 horas da noite. Há também uma abertura especial. Todas as quartas-feiras, o museu permanece aberto até às 9 horas da noite, sendo a última entrada às 8 horas da noite. O preço cheio do ingresso custa 15 euros. Já o preço reduzido do ingresso custa 12 euros. Para jovens de 18 a 25 anos, membros de grupos e idosos acima de 65 anos. É gratuito para crianças menores de 6 anos, cuidadores de deficientes, jornalistas licenciados e professores. E para grupos escolares, o valor é de 3 euros.
Curiosidades sobre o museu. Em 2013, o museu foi incluído na lista dos 50 melhores museus do mundo pela revista The Times, destacando sua importância cultural e histórica. O museu é projetado para ser acessível a todos, incluindo pessoas com deficiências motoras e sensoriais, tornando o espaço acolhedor para todos os visitantes. O museu possui um centro de documentação que abriga cerca de 7.000 textos relacionados à história do automóvel, incluindo biografias, história das corridas e da técnica automotiva. O museu também conta com um garage, onde são armazenados veículos que não estão em exibição, além de uma escola de restauro dedicada à preservação e restauração de automóveis históricos. O museu frequentemente organiza eventos, exposições temporárias e atividades educativas, atraindo tanto entusiastas de automóveis quanto o público em geral. O Museu Nacional dos Automóveis é mais do que um simples museu. É um espaço que celebra a história e a cultura do automóvel, proporcionando uma experiência rica e educativa para todos os visitantes. Com suas exposições interativas, carros históricos e um ambiente acolhedor, o museu é uma parada obrigatória para quem visita Turim e deseja entender a evolução de um dos maiores ícones da modernidade. Nosso nono ponto turístico foi o Borgo Medieval. O Borgo Medieval de Turim é uma recriação de uma aldeia medieval localizada no Parque do Valentino. O Borgo Medieval está aberto diariamente, das 10 horas da manhã às 6 horas da noite, com os horários podendo variar na baixa temporada. A entrada é gratuita, mas algumas atividades podem ter custo. Curiosidades. O Borgo Medieval é uma recriação de uma aldeia medieval que foi construída para a Exposição Geral de Turim, em 1884, oferecendo uma visão autêntica da vida medieval. O Borgo frequentemente cedia eventos culturais, feiras de artesanato e festivais, tornando-se um espaço vibrante para a comunidade. Nosso 10º ponto turístico foi a Chiesa di San Filippo. A Chiesa di San Filippo é uma igreja barroca localizada no centro de Turim, conhecida por sua rica decoração e atmosfera serena. A igreja está aberta diariamente, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. A entrada é gratuita. Nosso 11º ponto turístico foi o Castelo del Valentino. O castelo está aberto ao público, mas os horários podem variar. A entrada nos jardins é gratuita, enquanto a visita no interior pode ter custo, geralmente em torno de 5 euros. Os jardins do castelo são projetados no estilo francês e são um local popular para passeios e piqueniques. Infelizmente, em nossa viagem, não foi possível entrar no local. Estava chovendo, dificultando ainda mais a nossa experiência. Por ser nosso penúltimo dia em Turim, e no dia seguinte termos que viajar para Gênova, queríamos visitar nosso 12º ponto turístico. Porém, quando chegamos, já passava das 17 horas, não sendo possível conhecer. No dia seguinte, retornamos para conhecer a Arédia de Venária. Situada a poucos quilômetros de Turim, é uma das mais impressionantes residências da Casa de Saboia e um exemplo magnífico da arquitetura barroca. Projetada pelo arquiteto Amedeo de Castellamonte, inaugurada em 1658, a realeza utilizava o palácio como uma residência de caça. O nome Venária deriva do termo latino venatio regia, que se refere à caça real, uma atividade popular entre os nobres da época.
A Arédia foi inicialmente concebida como um local para caçadas, cercado por vastos bosques ricos em vida selvagem. Ao longo dos anos, o palácio foi expandido e embelezado, especialmente sob a direção de arquitetos renomados como Filippo Giovarra, que projetou a Galeria Grande e a Capela de San Tuberto, entre outras áreas. Após um longo período de abandono e degradação, Arédia passou por um extenso processo de restauração, considerado um dos maiores canteiros de restauração da Europa. Em 2007, o palácio foi reaberto ao público e, desde então, tem atraído milhões de visitantes.
A Rede de Venaria abriga uma rica coleção de arte e história, com exposições que destacam a vida da realeza e a cultura piemontesa. O percurso expositivo, conhecido como Teatro de História e Magnificenza, se estende por quase 2.000 metros, levando os visitantes através de diferentes ambientes do palácio. Os jardins da Arédia são uma atração à parte, com 60 hectares de paisagens cuidadosamente projetadas, que incluem fontes, estátuas e uma variedade de plantas. Em 2019, o jardim foi eleito o parque público mais bonito da Itália. A Arédia está aberta diariamente, das 9 da manhã às 5 da tarde, com os horários podendo variar no inverno. Recomenda-se verificar os horários de abertura no site oficial, especialmente durante feriados e eventos especiais. Na descrição do vídeo, eu deixarei o link para você acessar e ter mais informações. O valor cheio do ingresso custa 12 euros. O valor reduzido é 10 euros para jovens de 18 a 25 anos e é gratuito para crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência e seus acompanhantes. Também possui ingressos especiais, sendo eles pacotes que incluem acesso a diferentes áreas, como Oredia e Castelo della Mandria. Para explorar a Arédia de Venaria, recomenda-se dedicar entre 2 a 3 horas. Isso permitirá que você aprecie tanto o interior do palácio quanto os jardins, além de participar de atividades interativas e exposições temporárias. Curiosidades. Em 1997, a Arédia de Venaria foi inscrita na lista de Patrimônio Mundial da Unesco, reconhecendo sua importância histórica e arquitetônica. Desde sua reabertura, o palácio tem sido um local ativo para exposições temporárias, incluindo obras de artes de renome como Caravaggio e Andy Warhol. A Arédia é considerada uma das mais altas expressões do Barroco universal, com detalhes arquitetônicos impressionantes, como a Fontana del Cervo, que é uma das mais belas características do complexo. O local frequentemente cedia eventos culturais, concertos e festivais, tornando-se um centro vibrante para a cultura piemontesa. A Arédia é facilmente acessível a partir de Turim, com opções de transporte público, incluindo o Venaria Express, que conecta a cidade ao palácio e ao Parque da Mandria. A Arédia de Venaria é uma visita imperdível para quem está em Turim, oferecendo uma combinação única de história, arte e natureza, com sua arquitetura deslumbrante, jardins magníficos e uma rica programação cultural. O palácio é um testemunho da grandiosidade da Casa de Saboia e um espaço que continua a encantar visitantes de todas as idades. Finalizamos nossa viagem em Turim conhecendo nosso 13º ponto turístico. O Castelo della Mandria, também conhecido como Borgo Castelo, é uma impressionante residência real situada dentro do Parque Natural da Mandria, a poucos quilômetros de Turim. Este magnífico castelo foi construído entre 1708 e 1861 e é um exemplo notável da arquitetura barroca piemontesa. Reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco em 1997, o castelo é um testemunho da história da Casa de Saboia e de sua relação com a natureza circundante. O castelo foi inicialmente projetado como uma residência de caça para os duques de Saboia. Ao longo dos anos, passou por várias reformas e ampliações, especialmente sob a direção de arquitetos renomados como Michelangelo Garove e Filippo Juvarra. A estrutura é cercada por um extenso parque de 3.000 hectares que inclui florestas, campos e áreas de caça, proporcionando um ambiente natural deslumbrante. A partir de 1859, o castelo foi destinado ao uso exclusivo de Vittorio Emanuele II, o primeiro rei da Itália, que buscava um refúgio tranquilo longe da corte. Ele compartilhou o local com sua amante, Rosa Varcellana, conhecida como Bella Rosin. O Castelo della Mandria abriga uma rica coleção de artefatos e móveis que refletem o estilo de vida da realeza italiana. Os visitantes podem explorar as mais de 20 salas abertas ao público, que incluem os apartamentos reais, completamente decorados com móveis, obras de arte e tecidos preciosos provenientes das antigas coleções da família real. As salas são decoradas de forma a recriar a atmosfera do século XIX, oferecendo uma visão fascinante da vida cotidiana da realeza.
os visitantes podem admirar a elegância e a arte características do ressurgimento italiano. Os jardins do castelo são uma extensão do esplendor arquitetônico, com caminhos arborizados e áreas verdes que convidam a passeios relaxantes. O Parque da Mandria é um espaço ideal para caminhadas, passeios de bicicleta e piqueniques, permitindo que os visitantes desfrutem da natureza enquanto exploram a rica história do local. Durante o inverno, o castelo está fechado, porém, após o dia 1º de março de cada ano, ele reabre. Diariamente, o castelo está aberto das 10 horas da manhã às 6 horas da noite, sendo a última entrada às 5 horas da tarde. Recomenda-se verificar os horários específicos no site oficial, que estará aqui na descrição do vídeo. O valor cheio do ingresso é 10 euros, sendo reduzido para 8 euros para jovens de 18 a 25 anos, e sendo gratuito para crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência e seus acompanhantes. Há também a opção de ingressos combinados, sendo as opções que incluem o acesso à Rédia di Venaria e ao Castelo de La Mandria. Para explorar o Castelo de La Mandria, recomenda-se dedicar entre 1h30 a 2 horas. Isso permitirá que você aprecie tanto o interior do castelo, quanto os jardins e o parque ao redor. Curiosidades: o Castelo de La Mandria é parte do complexo das residências da Casa de Saboia, reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade em 1997. O castelo frequentemente cedia eventos culturais, exposições temporárias e atividades educativas, atraindo tanto turistas quanto moradores locais. Durante a primavera e o verão, o castelo é acessível por meio de um percurso de bicicleta que parte dos jardins da Rédia di Venaria, proporcionando uma experiência agradável e ecológica. O tema da caça é recorrente no estilo e na decoração do castelo, refletindo a paixão de Vittorio Emanuele II por essa atividade. Nas proximidades do castelo, há opções de restaurantes e cafés que oferecem pratos típicos da região, permitindo que os visitantes desfrutem da culinária piemontesa após a visita. O Castelo de La Mandria é uma joia da arquitetura barroca e um importante marco histórico na região de Turim. Com suas salas ricamente decoradas, jardins deslumbrantes e uma rica programação cultural, o castelo oferece uma experiência única que combina história, arte e natureza. É uma visita obrigatória para quem deseja explorar a herança da Casa de Saboia e desfrutar da beleza do Parque da Mandria. Após o passeio, fomos pegar as nossas coisas para ir para a ferroviária e depois ir para Gênova. E é isso, pessoal. Chegamos no final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado de todos os pontos turísticos apresentados nesse vídeo. Na época, foi bem demorado para fazer um planejamento, para conseguir visitar essas cidades. A próxima cidade vocês também vão gostar. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar num vídeo a respeito de Milão, e agora eu acabei de lembrar nesse vídeo de Turim, é que quando eu planejei toda essa viagem que a gente fez, eu planejei com base em vídeos no YouTube que eu assisti e achava que estavam certos. Por quê? Porque falavam que você vai conseguir visitar a cidade de Milão em 2 dias, em 3 dias, em 4 dias. Infelizmente, não é assim que funciona. A cidade de Milão, por exemplo, se a gente tivesse um dia a mais, a gente conseguiria ter aproveitado bem mais. Por quê? Porque a gente fica muito cansado quando a gente viaja nesses lugares. Você vai para esses lugares para conhecer os pontos turísticos, mas se você vai andando para todos eles, você tem que ter energia para andar, tem que ter energia para visitar o local, você tem que ter energia mental para aguentar todas as horas que você vai passar dentro daquele local. Então você tem que se alimentar bem, você tem que tomar água, você tem que descansar. Então, assim, eu acho, de certa forma, bem pouco profissional por parte dessas pessoas que fazem os vídeos informando que poucos dias são suficientes para você conhecer todos os pontos turísticos. Infelizmente, não é verdade. Para Milão, eu daria pelo menos aí uns 5, 6, no máximo, uma semana para que você conhecesse toda a cidade. Mas você não tem esse tempo? Então beleza. Então vai lá, escolhe apenas os principais pontos turísticos e vá conhecê-los. Agora, se você quer conhecer todos os pontos turísticos, que foi a minha vontade na época, você tem que reservar um bom tempo. E não pensando apenas o tempo para os pontos turísticos, você tem que pensar no trajeto de um ponto turístico para o outro, você tem que pensar nas horas que você vai pausar para se alimentar, nas horas que você precisa pausar apenas para descansar, nas horas que você vai para casa, para dormir, quantas horas você vai ter de sono. São vários fatores que interferem na sua viagem. Então é bom você sempre se programar. E espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo. Caso você não tenha visto o vídeo a respeito de Milano, vá
no meu canal e assista o vídeo onde eu apresento todos os pontos turísticos de Milano, ok? E nesse vídeo foi de Turino. O próximo provavelmente vai ser de Gênova e depois, não sei dizer para vocês, mas já teve outras cidades que a gente visitou, que eu também fiz gravações na horizontal para ficar melhor para ser assistido. E espero que vocês gostem dos próximos vídeos também. Se gostou, curta, comente qualquer coisa, faça uma crítica positiva, negativa, tanto faz. Qualquer coisa para mim tá ótimo e eu irei respondê-los com total prazer. Compartilhe esse vídeo para uma pessoa que você conheça e tenha interesse, sendo amigo, familiar, até mesmo um desconhecido. Ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau!